Bom dia! Vou dar início agora à nossa aula de ligações químicas. Bem, por que os átomos se ligam? Uma ligação química nada mais é que a ligação de um átomo ao outro. Por que isso acontece? Porque os átomos eles querem adquirir uma estabilidade. E os químicos perceberam que para adquirir essa estabilidade, os átomos tendem a adquirir 8 elétrons em sua última camada. Vamos relembrar lá a nossa parte de tabela periódica. Os átomos que estão na família 18 ou família 8A, sem seu hidrogênio, eles já apresentam 8 elétrons na última camada. Ou seja, eles já são estáveis, por isso que nós não temos ligações, na verdade, muito pouco, tá? Nós não temos esses átomos fazendo ligações químicas porque eles já são estáveis. Os outros elementos, eles vão fazer ligações para conseguir chegar nessa estabilidade. Temos muitas exceções, tá? Como BF3, PCl5, algumas exceções de átomos que adquirem essa estabilidade com uma quantidade diferente de elétrons em sua última camada. Quais são os tipos de ligação? Nós temos a ligação iônica, que ocorre por transferência de elétron, sempre metal com a metal, vou explicar por quê. Ligação covalente, compartilhamento de elétron, a metal com a metal ou a metal com hidrogênio, tá? Isso vai ser diferente nos hidretos metálicos. Então, quando você vê o hidrogênio com o metal, a gente vai estudar os hidretos metálicos nas funções inorgânicas, o tipo de ligação vai ser diferente. E a ligação metálica, o nome já fala, metal com metal, tá bem? Sempre essas ligações vão ocorrer para que esses elétrons fiquem com até 8 elétrons em sua última camada, adquirindo a estabilidade. Vamos começar então pela ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre com um elemento com poucos elétrons na última camada, como o sódio. Sódio está na família 1A, cloro está na família 7A. Então, ocorre sempre com um elemento com poucos elétrons na última camada e com um elemento com muitos elétrons na última camada. Também muito, gente, vai ser próximo a 8, que é quando ele consegue essa estabilidade. A gente pode falar assim, o que é mais fácil? O sódio perder 1, né? Ou o cloro perder 7. É mais fácil o sódio perder 1. Só que quando eu estudava, eu falava assim, tá, legal, mas aí quem tem muito sempre ganha. E quem tem pouco só se ferra. Isso é o quê? Desigualdade social? Só que na química não. Na química é tudo perfeito. Na última camada do sódio ele tem 1, mas na penúltima ele tem 8. Então, quando ele perde esse elétron, ele fica com 8 elétrons na última camada, pois a penúltima camada dele tem 8. Então, se ele perde esse elétron, né? Essa agora vai ser a última camada, tendo 8 elétrons em sua última camada, tá bem? Então, na ligação iônica, ela vai ocorrer por transferência de elétron. Quem tem poucos elétrons doa para quem tem muitos elétrons. Quem tem pouco elétron na tabela? Os elementos que estão mais à esquerda. Quem tem muitos? Quem está mais à direita. Esses elementos que estão mais para a esquerda da tabela, eles são os metais, são mais eletropositivos, têm maior tendência a perder elétron. E os elementos que têm uma quantidade maior de elétrons na última camada são os ametais, eles são mais eletronegativos, como o cloro, tá? Por isso que na ligação iônica eu tenho entre metal e ametal. Então, vai ocorrer por transferência de elétron. Você vai colocar quem está doando elétron na frente para a fórmula, quem está recebendo depois. Em cima você coloca a carga, embaixo a quantidade. A carga é a quantidade de elétron que cada átomo doou ou recebeu. Cada sódio doou um elétron. Então, ele perdeu um elétron, ele vai ficar com carga positiva. Cada cloro recebeu um elétron, carga negativa. Embaixo a quantidade. Eu tenho um sódio e um cloro, um não preciso colocar. Então, NaCl. Magnésio, família 2A. Oxigênio, família 6A. Magnésio tem 2,
O oxigênio tem 6. O oxigênio precisa de 2 e o magnésio vai doar, então, seus 2 elétrons, tá? Então, magnésio, cada magnésio doou 2 elétrons, magnésio mais 2. Cada oxigênio recebeu 2 menos 2. A quantidade de cada um magnésio, um oxigênio. Terminamos por aqui, tá? Agora, olha que interessante o alumínio e o oxigênio. Alumínio 3A, oxigênio 6A. Coloco aqui o alumínio com seus 3 elétrons, oxigênio com seus 6. O oxigênio precisa de 2, o alumínio vai doar 2. Sobrou um elétron no alumínio. Coloco outro oxigênio com seus 6 elétrons. O alumínio vai doar esse elétron que sobrou. Só que o oxigênio precisava de 2, né? Percebam, eu coloco esse oxigênio porque sobra elétron no alumínio. Não pode sobrar, ele tem que doar todos da sua última camada. Só que ele recebeu 1. O oxigênio tem 6, recebeu 1, ficou com 7. Ele ainda está precisando de elétron. Então, eu repito o alumínio. O oxigênio precisa de mais 1, o alumínio doa mais 1. Mas sobra elétron no alumínio. Então, novamente, eu tenho que repetir esse elemento químico. O oxigênio precisa de 2. 1, 2. Prontinho. Cada alumínio doou todos os seus elétrons na última camada. Cada oxigênio recebeu 2, ficando estável com 8 elétrons cada um. Fórmula ALO. Cada alumínio doou 3. Cada oxigênio recebeu 2. Aí tem duas formas aqui para fazer. Você pode fazer pelo cruz credo. Você vai cruzar as cargas. O 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Ou você conta a quantidade de cada elemento. Você tem 2 alumínios, 2. Você tem 3 oxigênios, 3. Prontinho, tá? Cálcio, família 2A. Cloro, família 7A. Cloro tem 7, precisa de 1. Cálcio doou 1. Sobrou um elétron, coloco outro cloro. Precisa de 1. Então, cálcio. Cada cálcio doou 2. Cada cloro recebeu 1. Tenho 1 cálcio, tenho 2 cloros. Ou faço cruz credo e cruzo essas cargas, tá? Muitas vezes o problema não dá o elemento. Então, tem alguns problemas que colocam assim. Um elemento da família 7A. Aí você já sabe, você chama de X, Y, e você consegue montar a fórmula. Ou ele já te dá a fórmula. Ele poderia aqui colocar ao contrário, botar X, Y, 2. E ele quer saber a família de cada um, tá? Então, você faria o contrário. Você tem um X e você tem 2 Y. Então, você tem que descobrir a família, certo? Você pode cruzar as cargas, né? Se aqui tem 2, a carga desse daqui é mais 2. Se aqui tem 1, é menos 1. Então, você tem um X, cada X doou 2 elétrons, cada Y recebeu 1. Se cada Y recebeu 1, ele tinha antes 7 elétrons para receber 1 e ficar estável. Tava cortado aqui, deixa eu subir, não tinha visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou repetir. O X, eu tenho um X, tenho 2 Y. Ele te deu essa fórmula. Eu faço ao contrário, então eu vou descobrir que o Y é menos 1, que o X é mais 2. Ou seja, cada X doou 2 elétrons, cada Y recebeu 1. Se cada Y precisou receber 1 para estar estável, significa que antes ele tinha 7 elétrons na última camada. Então, descubro a família de cada um, Y família 17 ou 7A, X família 2A ou família 2. Tudo bem? Então, essas são as ligações iônicas. Gente, característica de um composto iônico. Esses compostos, eles conduzem a eletricidade em solução aquosa, tá? Quando o composto iônico é colocado em solução aquosa, ele sofre um processo chamado dissociação. A água apenas separa as cargas já existentes. Então, se você coloca NaCl na água, o que vai acontecer? Vou pegar outra cor aqui. Ele vai formar o que na água? Na e Cl-. Eu represento NaCl, Na mais Cl-.
O nome disso é uma dissociação, é a separação dessas cargas. Posteriormente, ele vai sofrer uma solvatação, as moléculas de água, cada íon vai ficar envolto de moléculas de água, tá? No positivo, Na+, eu tenho H2O, o oxigênio é a parte mais negativa. Então, o oxigênio que vai ficar mais próximo ao sódio, tá? Então, o nome disso é solvatação, tá? Já o cloro, o hidrogênio que vai ficar mais próximo. Não vou fazer em todo, que eu não tenho espaço aqui, mas é só a gente imaginar as moléculas de água envolvendo o cloro. Agora, sempre o hidrogênio mais próximo, já que o cloro é negativo e o hidrogênio está mais positivo na molécula de água, beleza? Então, essa é a ligação iônica. Esse é uma ligação forte, eles formam um reticulado cristalino. Então, a ligação iônica, a gente tem geometria molecular de compostos moleculares, tá? De ligação covalente. Então, na ligação iônica, eu não tenho um formato característico, tá? A gente fala que eles vão formar um reticulado cristalino, beleza? Que é um emaranhado de íons, como sal de cozinha. E a ligação covalente? A ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. A ligação covalente ela pode ser normal ou dativa. Primeiro eu vou mostrar a ligação covalente normal. A dativa também é chamada de coordenada. Se eu tenho aqui 2 oxigênios, o oxigênio tem 6, o outro oxigênio tem 6. E aí, quem doa para quem? Porque na ligação iônica era doação. Você tinha lá um átomo com 1, outro com 7. Então, quem tem 1 doava para quem tem 7. E agora, os dois têm 6. Então, eles vão fazer um acordo. Como vai ser esse acordo? Os dois querem chegar a 8. Então, eles vão falar o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos compartilhar 2 pares de elétrons. Então, esses 2 elétrons aqui, eles são meus e seus. A mesma coisa, esses daqui, eles são desse oxigênio e do outro também. Então, eu falo que são 2 grandes empresas que vão se unir, né, para aumentar o poder. Já a ligação iônica é uma grande empresa que compra uma empresa pequenininha, né, mostrando mais o seu poder, tendo transferência, então, de elétron. Aqui ele vai compartilhar, ele vai criar uma sociedade. Eu posso representar também com 2 tracinhos. Se eu boto esses 2 tracinhos, eu não posso colocar os elétrons, tá? E que é a fórmula molecular O2. O cloro, 7, cloro, 7. Eles vão compartilhar um par de elétrons. Então, vai ficar Cl, Cl. Cada um tem 7, então precisa compartilhar um para ficar com 8 elétrons na última camada. Nitrogênio. Nitrogênio tem 5 cada um. Então, para chegar a 8, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. CO2. Gente, você vai tentar colocar quem tem menos elétron no meio, tá? Quem tem mais elétron. Carbono tem 4, precisa de mais 4. Cada oxigênio precisa de 2. Então, o carbono vai fazer 2 ligações com esse oxigênio já está estável, e o carbono vai fazer 2 ligações com esse oxigênio, tá bem? Então, esse oxigênio fez 2, ficou estável, e o carbono fez 4, ficou com 8. Todo mundo aqui está com 8. Posso representar assim, tá? NH3, nitrogênio. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o hidrogênio. O hidrogênio, vamos voltar aqui a essa folha, mostrar a tabela periódica. O hidrogênio, ele está aqui. Ele quer ficar como um gás nobre, mas não esses gases nobres que têm 8 elétrons na última camada, mas como esse gás nobre, que é o hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons na última camada. A configuração eletrônica dele é 1s2. E ele é estável assim. O hidrogênio, ele quer imitar o hélio. Então, o hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons na última camada, fazendo, por isso, ligação covalente. Por quê? Ele tem 1, só que ele está quase chegando à sua estabilidade, porque ele fica estável com 2, então ele faz uma covalente.
ele compartilha. Ele também é uma grande empresa, ele só precisa de um, ele tá quase rico aqui. A mesma coisa. Então, o nitrogênio faz 3 covalentes, ficando estável. Cada hidrogênio faz 1, ficando com 2, adquirindo essa estabilidade também. Gente, quando tiver hidrogênio, oxigênio, um elemento central, a formação de um ácido, como você vai organizar, tá? Você vai colocar hidrogênio, depois você vai colocar o oxigênio e no meio você vai colocar o elemento central, tá bem? Você vai começar fazendo a ligação do hidrogênio com o oxigênio. Então, o hidrogênio está estável, certo? O oxigênio ainda não está estável. Precisa fazer mais uma. Fez uma aqui. Esse nitrogênio tem 5, precisa fazer 3. Já fez uma com esse oxigênio, vai fazer 2 com esse oxigênio daqui, tá bom? Esse nitrogênio está estável. Agora, esse oxigênio ainda não está. A gente vai precisar de um tipo de ligação chamada ligação dativa. Então, quando você vai fazer a ligação covalente dativa? Exatamente quando todo mundo já está estável e um não está. Então, ele pode, se ele fizer a ligação nitrogênio, ele vai aumentar, ele vai passar de 8, que não é interessante para ele. Ele fica estável com 8 elétrons. Quando isso acontece, você faz a ligação dativa que eu já vou mostrar aqui. Deixa eu... Esse elétron aqui, tá? Ele não está aqui, finge que ele está aqui, só para ficar bonitinho. Então, a ligação dativa, ela sempre ocorre aos pares. Você vai pegar um par de elétrons, você não vai mudar a quantidade de elétrons do nitrogênio. O nitrogênio já está estável, o oxigênio está precisando. Ele fala, nitrogênio, por favor, me ajuda, eu te dou elétron. O nitrogênio fala assim, não, eu não preciso de elétron. Eu falo que é a ligação da bondade, do amor, porque ele vai falar o seguinte, olha, eu não preciso de elétron, você não precisa me dar nada. Eu vou fazer o seguinte, esse par de elétron, ele é meu e seu. A oxigênio, eu te dou elétron também, eu te ajudo. Não, eu não preciso de elétron, não precisa me dar nada. Eu vou fazer isso sem nada em troca. Esse par de elétron, ele continua sendo meu, também é seu, tá? O nitrogênio, ele continua com sua estabilidade adquirida, com seus 8 elétrons na última camada, e agora o oxigênio tem esses 2 elétrons. Cuidado, antigamente a ligação covalente dativa era representada por uma seta, e hoje isso não ocorre mais, ocorre por um traço, tá? Então, é igualzinho a ligação covalente normal. Ah, Mariana, isso pode confundir, eu posso olhar e não saber se é ligação covalente normal ou ligação covalente dativa. Mas isso pode te ajudar também. Quando você não sabe se é normal e dativa, se você coloca um traço, você enrola o professor. Olha que legal. Bota um tracinho e aí, não sabia se era dativa ou normal. Você não vai precisar passar por isso, que você entendeu muito bem a aula de ligação, mas é uma forma de você enrolar o seu professor. Alguns outros casos de ligação covalente dativa, ó, 3. Cada oxigênio tem 6 na última camada. Então, um oxigênio vai fazer com outro, 2 ligações covalentes normais. Esse está estável, esse não está. Se ele fizer a covalente normal, vai aumentar a quantidade de elétron desse átomo. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer a dativa. Então, vai ficar como? Oxigênio, um tracinho só, oxigênio, tá bem? CO. Então, eles vão fazer 2 ligações. Carbono 4, tá, gente? Ó, 4A, 6A. Oxigênio já está estável, só que o carbono ainda precisa de 2, então ele faz mais uma dativa, ficando, então, CO. SO2. Ele vai fazer 2 ligações. Cada um tem 6 aqui. Oxigênio estável, enxofre estável. Esse oxigênio não está estável. Então, faz o quê? Dativa nele. Beleza? Não é difícil, tá? Vai fazendo com calma, que você vai conseguir identificar se a ligação covalente é normal ou coordenada dativa. E a ligação metálica? A ligação metálica ocorre, o nome já diz, metal e metal.
Os metais, eles são muito eletropositivos. Eles tendem a perder elétrons. Então, o que vai acontecer? Entre os metais, eu vou ter uma nuvem de elétrons e essa nuvem vai manter esses átomos fortemente unidos. Por isso que os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, tá? Menos o mercúrio. Então, eu tenho uma nuvem de elétrons. Os metais são muito eletropositivos, tendem a perder elétrons. Essa é a teoria do mar de elétrons. Isso vai criar uma nuvem de elétrons que vai ser como uma cola, que vai manter esses átomos fortemente unidos. Nos metais, eu posso ter um metal, quando tem um elemento só, ou uma liga metálica, como o aço carbono, que tem uma grande quantidade de ferro, não é carbono, tá, gente? E outros elementos de liga para dar a característica desejada nessa liga, tá? Então, é essa ligação metálica existente entre eles. Não existe uma fórmula específica, é você conseguir explicar que pela eletropositividade, os átomos tendem a perder elétrons, isso cria um mar de elétrons, né? Uma nuvem de elétrons ao redor dos átomos, mantendo esses átomos fortemente unidos. E por aqui nós terminamos a nossa aula de ligações químicas, tá? Até a próxima aula, pessoal!